O assunto agora, o contexto fala sobre eleições. Cerca de 20 ministros do atual governo têm até o dia 4 de abril para deixarem os cargos, caso decidam concorrer no pleito. Mas muitos ainda estão com o futuro incerto. Mesmo com a proximidade da data limite, muitos ministros ainda enfrentam indefinições sobre as candidaturas. Para a gente entender melhor como é que isso pode afetar os trabalhos do governo e, claro, o cenário eleitoral, a gente recebe ao vivo o cientista político Eduardo José Green. Eduardo, muito bom dia. Obrigada por participar aqui conosco do Contexto Metrópolis. Já começo te perguntando o seguinte: o tempo está correndo, já estamos agora quase chegando em abril, momento de descompatibilização. Eu venho falando aqui no Contexto o tempo inteiro que parece que a cada eleição que passa, os partidos vão deixando mais para frente as definições dos cargos, dos ministros, dos senadores, enfim. Muita gente ainda não se definiu, muitos ministros ainda não deixaram os seus cargos. Quanto mais para frente pode prejudicar tanto o atual governo quanto as candidaturas destes ministros que podem se tornar aí candidatos a outros cargos? Bom dia. Bom dia, Neila. É um prazer estar com você e com o Felipe, se eu não estou equivocado, né? Desculpe se eu não peguei o nome correto, mas isso veja, mesmo. Acho que são algumas questões que a gente precisa considerar. Primeiro, porque o governo ainda está com alguma dificuldade de acertar quais vão ser os palanques estaduais em alguns estados, como São Paulo como um exemplo, no qual há ainda a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin vir a ser, inclusive, candidato ou a senador, ou eventualmente a vice-governador do Fernando Haddad. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns arranjos ainda em curso que precisam ser mais bem construídos para identificar melhor viabilidade política e melhor viabilidade eleitoral, sobretudo pensando na composição das chapas majoritárias, que é o que hoje está dominando essa discussão sobre para onde irão os ministros, né? Quer dizer, chapa majoritária, entendendo governador, vice-governador, e nesse ano cargo para em disputa de 2 candidatos a senador. Então, acho que nesse sentido tem um tempo ainda que será utilizado, acho que até o limite da data legal, que é 4 de abril, para adotar algumas definições. Outras que já eram mais precificadas, por assim dizer, já estão definidas. Novamente, o caso do Fernando Haddad, até porque São Paulo é a joia da coroa, que Lula precisa ter um palanque forte para, pelo menos, reduzir a distância de votos, que, ao que tudo indica, mais uma vez será favorável ao bolsonarismo e ao seu candidato, que é Flávio Bolsonaro. Uma segunda questão a colocar no radar, por assim dizer, desse prazo, é que muitos ministros ainda estão com obras, entregas, programas, projetos com os quais querem ganhar algum crédito público até a data de 4 de abril. E vão usar essa data como ativo eleitoral para as suas campanhas e, portanto, não vão se desincompatibilizar antes deste período. Dito isso, como a data legal é 4 de abril, salvo problemas de composição política, eu não acho que isso venha a gerar nenhum problema para pelo menos 20 ministros do governo, os quais a gente, ou sobre os quais a gente tem informação que eles deverão se candidatar, sobretudo para cargos majoritários, embora alguns também para cargos parlamentares, como é o caso da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, por exemplo, ou o caso do ministro da Cidade, Jader Barbalho, que deve concorrer a deputado federal pelo Pará. Então, acho que é nesse cenário que a gente tem a expectativa de, nos próximos dias, ir gradualmente observando essa desincompatibilização desse conjunto de 20 ministros e ministras do governo Lula. Essa desincompatibilização, que obviamente está prevista em lei, até porque as pessoas precisam se candidatar aí para os novos cargos aos quais elas pretendem ser eleitas, isso pode prejudicar o governo no sentido, não do governo na parte política, mas isso pode prejudicar a estrutura de uma forma que prejudique o trabalho nos ministérios, por exemplo. 20 ministros vão deixar suas pastas, ou seja, vai deixar aquilo desorganizado
com novas pessoas tomando as cadeiras de ministros, aí há poucos meses, né, para uma nova eleição, há menos de um ano ficando aí nessa cadeira. Isso pode atrapalhar o trabalho do ministério? Isso pode atrapalhar a entrega dos ministérios para a sociedade? Me parece que não, por duas razões. Primeiro, porque quem tem, ou quem, ao que tudo indica, vai assumir a titularidade dos ministérios são o que, no linguajar de Brasília, chamam-se dos secretários executivos, o que a gente chamaria de um vice-ministro. É o caso do Dário Durigan, que ocupava esse cargo na Fazenda e, portanto, completamente vinculado com as atividades do Ministério. Então, dito isso, como esses secretários executivos ou vice-ministros têm participado da construção de todos os programas, projetos e políticas públicas, não me parece que isso venha a ser um complicador para o período que nós vamos ter agora, que é, na verdade, um período curto. Nós estamos falando de 6 meses na prática. Em segundo lugar, porque tudo aquilo que os ministérios puderam fazer até agora deverão ser obras ou serviços entregues à população. Então, nesse sentido, trata-se muito mais de executar e menos do que planejar novas iniciativas. Então, dificilmente será exigido, até porque a legislação não permite, dos novos ocupantes dos cargos, novos programas, novos projetos, e não faria nenhum sentido, porque não há tempo de maturação para esta finalidade. Então, acho que nesse sentido não há, me parece, prejuízo para que o governo perca a capacidade de entrega, que ele não consiga levar adiante os projetos que, eu repito, já foram nesses 3 anos e meio praticamente desenvolvidos e não há, portanto, nada que eu acho que seja novo no próximo período. Então, entendo que é normal nesse sentido. Vejo que também boa parte dos secretários executivos são profissionais que têm não apenas conhecimento da trajetória prévia de gestão, mas que também têm formação na área, que têm conhecimento e podem levar adiante, né? Claro que eu faria uma última ressalva na tua pergunta, que é assim, em tempos turbulentos como esse que nós estamos enfrentando, tipo assim, guerra do Irã afetando a economia, talvez isso exija alguma capacidade do governo de navegar em tempos difíceis, como, por exemplo, será que a alta provável do petróleo afetará o controle da inflação? Será que a alta provável do petróleo pode ter algum efeito na capacidade arrecadatória do governo, dentre outros aspectos? Então, ou seja, talvez esses aspectos não intencionais e não controlados que escaparam ou escapam da capacidade do governo de gerenciar possam exigir da nova equipe de ministros medidas que talvez os atuais titulares pudessem, com mais capacidade, com mais qualidade, de lidar. Mas olhando aquilo que o governo controla, que são seus projetos e programas, finalizo dizendo que não acho que venha a ser nenhum complicador não para a entrega dos serviços e políticas públicas para a sociedade. Bem, deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, sua pergunta para o Eduardo, por favor. Eduardo, boa tarde. Quando você pega esses 20 ministros, né, no mínimo 4 são de São Paulo e vão disputar a eleição em São Paulo, né? Simone Tebet, por exemplo, a Marina Silva, o Haddad, o Geraldo Alckmin, o Márcio França, o Padilha recentemente falou que não ia disputar, né? Ou seja, 5 ministros vão largar a caneta e vão disputar as eleições de São Paulo. Vão ter que se descompatibilizar até 4 de abril, querendo ter uma chapa forte para bater de frente, né, com o Tarcísio de Freitas. Você vê que esses nomes, né, saindo do Ministério do governo Lula, né, e focar os esforços em São Paulo, irão trazer equilíbrio à eleição com o Tarcísio de Freitas? Ou você vê, por exemplo, que no cenário atual é muito difícil ganhar do Tarcísio de Freitas em São Paulo? Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Ela é bem importante. Eu acrescentaria ainda mais um ministro, que é o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, nessa lista dos 20 que deve se compatibilizar. Eu acho que o Tarcísio de Freitas é franco favorito à reeleição. Ele já tem um governo que dialoga com setores que, sobretudo no interior de São Paulo, são muito avessos à narrativa, ao discurso do PT.
O Fernando Haddad já foi uma candidatura testada em 2022, derrotada pelo então pretendente a governador Tarcísio de Freitas, no momento em que ele era um total desconhecido no estado de São Paulo. Hoje ele é um governador conhecido, com muitas políticas públicas implementadas, e o candidato de oposição a ele é o mesmo que foi derrotado em 2022, e não me parece que haja nada de novo nesse cenário que possa alterar, portanto, o resultado da disputa. O que eu acho que está colocado no caso de São Paulo é, tal qual Minas Gerais, se a candidatura Lula ela arranca mal nesses dois estados, ou ela vai enfrentar muito provavelmente dificuldades do ponto de vista eleitoral. Lembrando que o melhor resultado que o PT teve nas disputas ao governador do estado de São Paulo foi justamente com o Haddad em 2022 e o número de votos que ele conseguiu transportar, por assim dizer, para a candidatura de Lula foi essencial para a vitória apertada que Lula teve contra Bolsonaro. Então, acho que a expectativa que a campanha do presidente Lula tem é a mesma, de reduzir a distância para a Flávio Bolsonaro. Não acho que não está no radar ganhar o governo do estado de São Paulo. O segundo objetivo é que Fernando Haddad consiga ser capaz de produzir uma candidatura que pelo menos eleja um senador. Nesse caso, acho que a mais bem colocada é a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Acho que, por exemplo, a candidatura de Marina Silva, num estado que é francamente contrário às políticas ambientalistas do governo, porque o agro do interior de São Paulo não tem muita simpatia pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, acho que um cenário mais provável seria uma candidatura vitoriosa, o que tudo indica, ou pelo menos as pesquisas até agora mostram, da Simone Tebet para o Senado. E por que isso é importante no xadrez político do governo Lula? Porque o bolsonarismo quer ter senadores em número suficiente para levar adiante impeachment de ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer ministro ou qualquer senador ou senadora a menos nessa conta, digamos assim, é importante no desenho projetado lá para frente, considerando que um eventual quarto governo Lula deverá intensificar ainda mais essa associação com o STF como uma casa recursal contra as dificuldades enfrentadas na relação com o Congresso Nacional para aprovar uma série de agendas. Terceiro lugar, eu acho que está no radar do governo Lula que uma candidatura Haddad ela possa contribuir para aumentar a bancada de parlamentares na Câmara, né? Que, portanto, também é importante num cenário no qual o governo é francamente minoritário diante do Centrão e diante do bolsonarismo na Câmara. Dito isso, eu acho que vai ser muito difícil que a candidatura Haddad, por exemplo, ela consiga, pelo menos no interior de São Paulo, acho que na Grande São Paulo há uma chance de se repetir. Não sei se igualmente como em 2022 um cenário mais favorável à candidatura Haddad, e acho que há uma incógnita, que é saber se a candidatura de Haddad vai conseguir ter um vice-governador ou uma vice-governadora que vá além dos setores tradicionalmente vinculados ao PT e à esquerda. Por exemplo, uma candidatura vice de Márcio França, para mim, é mais do mesmo. Nós estamos falando do mesmo espectro eleitoral, do mesmo tipo de eleitor em termos sociais e de renda, e nada ampliaria. O esforço de Haddad é conseguir, tal como ele anunciou, embora me pareça difícil, por exemplo, uma candidatura vinculada ao agro. Se não for ao agro, enfim, não importa, mas uma candidatura que mostre para a sociedade paulista que, de fato, dessa vez o PT tem uma candidatura mais propensa a dialogar com o eleitorado mais de centro. Então, acho que há um desafio aí. Mas, mesmo assim, me parece muito difícil, para não dizer quase que dado o resultado da eleição, que é uma vitória, uma reeleição do atual governador, o Tarcísio de Freitas. E o PT sabe disso. Evidentemente que isso não pode ser assumido, mas sabe que é uma batalha muito difícil de ser vitoriosa a candidatura de Haddad contra o atual governador Tarcísio de Freitas. Eduardo, obrigada por toda a análise e explicações aqui para mim, para o Felipe, para a nossa audiência. A gente continua acompanhando. Vamos ver quando é que os ministros vão, de fato, decidir sair, se vai ser no limite ali do dia 4 de abril. Já agradeço muito pela sua participação aqui conosco.